السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, o oitavo capítulo deste livro que nós estamos a estudar, relacionado com a herança. Havíamos iniciado na aula passada com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta aqui é a nossa agenda, introdução, herdeiros dentre homens, herdeiros dentre mulheres. Falamos na aula passada, porções determinadas, al-asaba e bloqueio. Introdução entrega o que é do outro antes que seja tarde. Não devem ficar muito tempo com a herança estagnada. Assim que a pessoa perde a vida, deve-se dividir. Quanto mais alongamos, maiores são as possibilidades de problemas. Então, depois de 3 dias, comecem a distribuir a herança, procurem por um sábio e aprendam e procurem saber como a herança deve ser dividida. E uma alerta também deixamos cá para os homens: muitas das vezes as mulheres são injustiçadas e o Islã veio para combater. Às vezes as pessoas levantam esta questão, os não muçulmanos, que o Islã veio para injustiçar as mulheres, mas não olham como as mulheres eram tratadas antes do Islã chegar. A mulher não tinha direito a nada, não herdava nada. Antes, pelo contrário, era herdada. Quando o marido morresse, o irmão do marido herdava. Podia casar com ela ou deixá-la em casa para servir de trabalhadora. Portanto, veio o Islã e aboliu tudo isso e disse que, olha, a mulher tem certa porção. É verdade que a porção é menos que a porção do homem, quando nós fazemos uma comparação, mas também é lógico e correto. O homem tem a responsabilidade, não é? O homem é que deve proporcionar casa, a roupa, comida para a esposa, para os filhos. A mulher não tem essa responsabilidade. Portanto, fica cá esta recomendação: entregue o que é do outro antes que seja tarde. É uma recomendação do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não tomem muito em consideração essas fotografias. A pessoa colocou herdeiros dentre homens, filho e seus descendentes, filho e seus descendentes, neto, bisneto, pai e ascendentes, avô, irmãos de todos os lados. O que significa irmãos de todos os lados? Irmão legítimo, irmão da parte do pai, irmão da parte da mãe, sobrinho, filho do irmão legítimo ou do mesmo pai. Estão a perceber? Sobrinho, filho do irmão legítimo ou do mesmo pai. Tio paterno,
tio paterno, irmão do seu pai, primo legítimo, ou da parte do pai. O que significa isso? Primo legítimo ou da parte do pai. Aquele termo que é usado, meio-irmão, irmão do seu pai, apenas partilham o pai. Então, o filho dele, estão a perceber? Também herda. Esposo, libertador. De quem? Escravo. Esses são os homens. Herdeiros entre mulheres. Filha do filho, neta. Filha do filho. E filha da filha, herda. Filha da filha, herda. Filha da filha, herda. Do outro lado. Mãe, avó, irmã legítima, ou da parte do pai, e a libertadora de escravo. Está claro? Terão acesso a este ficheiro, inshallah. Agora passamos para as porções determinadas. As porções determinadas que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran não excedem essas porções. Ou é metade, ou 1/4, ou 1/8, ou 2/3, ou 1/3, ou 1/6. Não passa desses 6. Ou a pessoa recebe metade, 1/3, 1/6. Estão a perceber? São essas 6 porções. Qual dos herdeiros tem porção determinada? PD, porção determinada. Não são todos os herdeiros que têm porção determinada. Existem certos herdeiros que têm porção determinada. Pai, avô, irmão da parte da mãe. O que significa irmão da parte da mãe? É seu tio? Exatamente. Esposo. Esses herdam. Herdeiros com porção determinada das mulheres. As mulheres têm mais porção determinada. Mãe, avó, filha, filha do filho, neta, irmã legítima, irmã da parte do pai, irmã da parte da mãe e esposa. Aqui não há como tentar, tem que estudar mesmo. É uma ciência. Al-Asaba, falamos da porção determinada. Agora, Al-Asaba, o que significa Al-Asaba? São aqueles herdeiros que não têm porção determinada. Quando estão a sós, herdam toda a riqueza. Herdam toda a riqueza, quando estão a sós. Com alguém, e se estiver com alguém que tem porção, acho que está em PDF, E se estiver com alguém que tem porção determinada, herda o resto. Al-Asaba, o que significa? São aqueles herdeiros que não têm porção determinada. Quando estão a sós, herdam toda a riqueza. E se estiver com alguém que tem porção determinada, herda o resto. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala não determinou metade, 1/6, não consta no Coran com uma porção determinada. Mas o que acontece quando estão a sós, herdam tudo. E quando estão com alguém que tem porção determinada, herda o resto. Entregamos o que Allah determinou e depois o resto entregamos. O que resta entregamos ao fulano. Então já aprendemos quem são as pessoas que têm porção determinada. Agora, quem são pessoas que não têm porção determinada? Al-Asaba.
Al-asaba, asaba são familiares do homem, aqueles que acolhem o homem. Filho e seus descendentes. Filho não tem uma porção determinada. Não tem porção determinada. Por exemplo, se está pai e filho, a pessoa deixou pai e filho, o que fazemos? Entregamos a porção do pai, já está determinada, o resto tudo fica com o filho. O resto tudo fica com o filho. Pai e ascendentes. Atenção, e o pai faz parte desta camada. Existem certos herdeiros que por vezes herdam de forma determinada e por vezes desta segunda forma, al-asaba, e por vezes conciliam as duas formas. Herdam muito da parte determinada e acabam também levando o resto. E o pai faz parte desta camada. Portanto, filho e seus descendentes, pai e ascendentes, irmão legítimo, tio da parte do pai, libertador ou libertadora, não existe parte específica. Filha do filho, neta, irmã legítima, irmã da parte do pai, todos esses ou todas essas não têm parte determinada. Quando estão a sós, levam tudo. Quando estão com alguém que tem parte determinada, ficam com o resto. Ficam com o resto. E depois existe bloqueio também na herança. Já ouviram falar de bloqueio? Por causa da característica. Quer dizer, esta pessoa reúne uma dessas três condições. Ou trata-se de um escravo, não herda, é bloqueado. Ou foi assassino, falamos, assassinou a pessoa, o dono do dinheiro, fica privado. Ou professa uma religião diferente, também não herda. Também não herda. E depois há também bloqueio de pessoas. E bloqueio de pessoas também sucedem de duas formas. Privação total. Privação total, não herda. Por exemplo, de princípio, o neto está na lista das pessoas que herdam. Ou não? Não falamos? Mas na presença do filho, não herda nada. Estão a perceber? Foi bloqueado. Não herda. Às vezes é privado totalmente. E às vezes é privado, quer dizer, diminui a sua porção por causa da presença do outro. Está claro? Isso nós dissemos na aula passada que aprendemos em 2 anos. Portanto, nem resumo, talvez é ofensa dizer. Então, é só uma noção. Está claro? Essa parte. Pelo menos vão morrer com o certificado que aprendemos. Capítulo relacionado com a herança. Agora temos cá as porções determinadas. Esposo, na ausência de filhos, herda metade da herança. De quem? Da esposa. E na existência de filhos, 1/4 da herança. Esposa, na ausência de filhos, 1/4. Na existência de filhos, 1/8. O Azir, o que é mais? 1/4 ou 1/8? O que é mais? 1/4 ou 1/8? 1/4. Filha, metade se for única. 2/3 se forem 2 ou mais filhas. Filha do filho, neste caso neta,
Metade se for única. 2/3 se forem duas ou mais. 1/6 na existência de uma filha. Filha de quem? Neste caso, essa filha é o que? Para a neta. Tia. Irmã legítima. Metade se for única. 2/3 se forem duas ou mais. Mãe. 1/3 na ausência de filhos ou irmãos. 1/6 na existência de filhos ou irmãos. Pai. 1/6 na existência de um filho. 1/6 e mais o restante na existência de uma filha. Lembra-se que falamos que existem pessoas que partilham a parte determinada e al-asaba, ta'asib, pai. Se a pessoa morreu, deixou uma filha, então o pai, entregamos a parte da filha e o 1/6 do pai e o restante também vai para o pai. Irmã da parte do pai, metade se for única. 2/3 se forem duas ou mais. 1/6 na existência de um irmão legítimo. Avó. 1/6 na existência de um filho. 1/6 também na existência de uma filha. Avó. 1/6. Perceberam alguma coisa? O quê? São as partes determinadas. Quer dizer, falamos que esses são pessoas que têm porção determinada. Então, qual é a porção deles? É esta. Existem filhos. Filhos. Tem porção determinada? Filho. Tem porção determinada? Não tem. Então, o esposo tem. Ele leva, se existem filhos, o que acontece? Ele leva, a mulher faleceu, deixou o marido e um filho. O que acontece? 1/4 vai para o marido, o resto o filho leva tudo. O resto, o filho leva tudo. Portanto, também é difícil perceber tudo nesta única aula. É uma ciência vasta e um dia, inshallah, vamos terminar primeiro com o livro de fiqh, aprender tudo relacionado com o fiqh. Depois, com mais devagar, podemos organizar reciclagens relacionadas com esta ciência. E é importante. Na ausência? Procura-se o familiar mais próximo. Procura-se os familiares mais próximos dentre homens, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, o nosso teste fica para terça-feira, inshallah. A primeira pergunta: classifique as decisões dos doentes. Classifique as decisões dos doentes. Atenção, que desta vez só tomaremos em conta as faltas se houver empate nos 20 valores. Estão a perceber? Se a pessoa que não tem falta teve 19 e aquele que teve falta teve 20, passa. Estão a perceber? E tudo está no YouTube. A primeira questão: classifique as decisões dos doentes. A segunda questão: menciona 3 regras do testamento. A terceira questão:
Fale um pouco sobre o consentimento do Islã em relação à escravidão. A quarta questão menciona... A terceira? Qual é a terceira? Mencione. Em relação à escravidão. A quarta questão mencione os herdeiros, dentre homens e mulheres. É a quarta questão. A quinta questão é deste ficheiro. Vamos trazer um desses que estão cá. Esposo ou esposa, virá assim, na ausência de filhos, esposa, qual é a sua porção? Um desses que está cá neste ficheiro terá o acesso, inshallah. Irei partilhar daqui a pouco. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.